Oi, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro hangout do Águas Mais Seguras. A gente ainda está esperando por mais um convidado, que é o nosso querido Rafael Madormo, e mais o Regis Amadeu, também, que faz parte do Sobrasa. Estamos aqui já com o Dr. Spillman. Bom dia, Dr. Spillman. Bom dia a todo mundo! Essa manhã maravilhosa, cheia de frio. Aqui em São Paulo está um pouquinho frio, sim. Pô, Rio de Janeiro está um frio, rapaz, são quase 22 graus, cara. E a gente está aqui também com o Bardi. Bom dia, Bardi. Bom dia, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui. E aí, vamos começar, doutor? O que a gente vai fazer agora? Ou vamos esperar o nosso querido amigo? Eu tinha umas perguntas aí. O Bardi podia explicar também essa questão da informática, então, a dificuldade que a gente teve de entrar nesse sistema todo deve ser a mesma que as pessoas vão ter também, né? Ou tiveram, né? Isso aí. Pessoal, é o seguinte, a gente está usando uma ferramenta do Google, né, que está muito em evidência, que é o Hangout On Air. Obviamente, algumas conexões, se você tiver uma conexão melhor, estar em cabo, pode ter algumas rupturas no sinal de vez em quando, mas ela estabiliza. Ao decorrer do problema, coisas como imagem e som vai estabilizando. Então, é claro que nós iremos nos esforçar ao máximo para transmitir esse conteúdo. De qualquer forma, depois a gente vai estar disponibilizando um link com o programa inteiro gravado, que você vai poder assistir quantas vezes quiser, que vai ficar disponibilizado no YouTube, tá bom? Então, vou dar aqui a sequência para a Ana e espero que vocês gostem do programa. Vamos lá. Então, pessoal, infelizmente o Gustavo não pôde estar aqui com a gente hoje, mas ele mandou um recadinho para a gente. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Grande prazer estar aqui no Hangout com vocês. Rafael, Regis, Spillman, Ana Maria, um prazer estar aqui com vocês. Não pessoalmente, claro, como vocês podem ver, porque eu fui convocado agora para a Globo. Hoje eu estou no Rio de Janeiro fazendo alguns eventos, alguns testes com os equipamentos que vão acontecer durante as Olimpíadas. Então não vou estar aqui presente com vocês, mas estou aqui de coração e mandando um grande abraço a todos, porque o assunto é sério. Quando a gente fala de piscinas mais seguras, a gente tem que ter toda a responsabilidade no sentido de salvar vidas, de preservar vidas e nos antecipar a tudo aquilo que acontece dentro de uma questão de segurança aquática. Então a grande pergunta desse hangout que vocês estão discutindo aqui nesse momento é: a sua piscina é segura? Essa resposta só você tem. E acho que tem várias informações que vão acontecer aqui dentro desse hangout que vão te proporcionar algum tipo de informação que você pode analisar se a sua piscina realmente ela é segura. Alguns detalhes muito simples que podem acontecer no seu dia a dia ou que você pode fazer na sua unidade, na sua piscina, tanto residencial quanto comercial, na sua academia, elas são simples e podem ser feitas com coisas muito básicas. E aí sim, você preserva uma vida. Então essa campanha ela é fantástica, agradeço aí meus companheiros que estão no Hangout, todos vocês que estão assistindo o nosso Hangout aqui, participando com dúvidas, com perguntas, de um tema que é super importante, principalmente chegando numa época de Olimpíadas que a natação vai estar em voga, vamos estar falando muito dessas questões e com certeza salvamento aquático, guardar vidas é algo que a gente gostaria de fazer em tempo integral. Então, a sua piscina é segura? Vamos analisar e vamos estudar isso. Um abraço. Legal. Então, muito obrigada, Gustavo, por deixar esse videozinho pra gente, dizendo o quanto é importante isso que a gente está fazendo aqui hoje. E o Rafael chegou, tá aí com a gente? Não? Então, doutor Spillman, por quê? Por que criar um programa chamado Águas Mais Seguras? A gente vem engatinhando, a Sobrasa vem engatinhando nisso aí nós fazemos 21 anos agora, né? Esse ano, agora mês passado. E a gente cada vez aprende um pouco mais sobre o que é afogamento e o que é prevenção. O que a gente entendeu é que a gente focou na praia inicialmente e a gente via que a praia era o local onde, e até hoje, onde acontece o maior número de salvamentos em todo o mundo. E a gente compreendeu também que lá morria-se muito. E conforme os corpos de bombeiros foram aumentando o seu efetivo de guarda-vidas na nossa costa, esse problema foi sendo resolvido. E aí esse problema foi mudando para outros locais.
E a gente começou a entender que não é só a praia, né? Mas são os rios, lagos, represas, as piscinas, os esportes aquáticos, a prospecção de petróleo em águas oceânicas, a navegação. Quer dizer, existe um mundo muito grande. Eu acho que foi por isso que a gente tentou, né, que a gente está tentando criar essa aliança em torno desse tema, que são águas mais seguras, englobando todos aqueles que amam e gostam de estar na água por alguma razão. E aí, lembrando também que isso foi essa Águas Mais Seguras, montar esse programa, um objetivo muito importante é a gente estar dando muita informação para essas pessoas, para que a gente consiga educá-las e, assim, prevenir contra o afogamento, né? E aí contribuir também para a redução do número de afogamentos no Brasil. Não é isso, doutor, também? Exatamente. O objetivo maior é exatamente fornecer ferramentas para as pessoas, que elas possam realmente ir para um lazer ou por algum trabalho de forma mais segura, se relacionar de forma mais segura com a água. E isso vai realmente diminuir os afogamentos, sem dúvida. É importante a gente ressaltar aqui também que essa iniciativa, né, desse programa vem do nosso parceiro, que ainda não conseguiu entrar aqui no nosso Hangout, o grande Rafael, que junto com o Dr. Spilman e o Gustavo se juntaram para a gente dar um start nesse programa, né, doutor? Isso é muito importante, isso não é a gente fica sempre pensando quando acontece alguma tragédia, e a gente é movido muito por tragédia, e eu acho que é isso que a gente não quer. Vamos ter a ação antes da tragédia, né? E vamos entender também que essas ações não dependem do governo só, né? Mas é um conjunto da sociedade. Eu acho que é isso que nos fez juntar instituições, né? A princípio, a instituição, né, Gustavo Borges, Inati, Sobrasa e outras mais já se juntaram a esse programa, né, de Águas Mais Seguras. Eu acho que assim, quanto mais envolvimento a gente tiver da sociedade que gosta, que curte a água, ou que pratica alguma atividade, eu acho que vai multiplicar essas informações todas que a gente tem, as ferramentas e as informações que a gente possui. Antes de continuar aqui com algumas perguntas e algumas dúvidas, eu queria passar um número de WhatsApp para o pessoal que quiser participar e fazer perguntas para a gente. Então, anotem aí. Nosso WhatsApp é 11 98151 8278. Manda sua dúvida aqui para a gente, que a gente vai fazer o possível para solucionar. Eu vou pôr na tela. 98151 8278. Tá aí na tela. Vamos lá, então? E aí, vem uma pergunta. Hoje, no Brasil, qual o número de afogamentos no mundo e no Brasil, doutor? Quantas pessoas morrem afogadas no nosso país? No mundo inteiro, a gente tem um relatório recente da Organização Mundial de Saúde que fala em 372 mil pessoas por ano. Mas isso, na minha opinião e na opinião de vários especialistas, isso deve ser um quarto a um quinto do valor total. Ou seja, deve ter mais de 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas que morrem por ano afogadas no mundo inteiro. No Brasil, a gente tem um registro certinho de quantas pessoas morrem todos os anos. 6 mil pessoas morrem todos os anos afogadas, sendo que dessas 6 mil pessoas, 15% só em praia, 75% em águas doces, rios, lagos e represas, 2% em piscinas, 1,5% em incidentes de embarcações, né? Então, quer dizer, o nosso maior desafio, o nosso maior cenário são realmente os lagos, rios e represas. Esse é o maior desafio da gente. Além de tudo, Ana Bardi, o afogamento ele se estabeleceu como a segunda causa de óbito de 1 a 9 anos de idade. Terceira
de 10 a 19 anos de idade, quarta de 20 a 24 anos de idade. Ou seja, de 1 a 24 anos de idade, nossas crianças estão morrendo afogadas. Isso passa completamente despercebido para a mídia, só é um caso aqui, um caso ali, mas quando você, por exemplo, monitora isso, você vê que são quase 17 pessoas que morrem todos os dias afogadas no Brasil. Eu estava lendo aqui que a cada 34 minutos, aproximadamente, morre uma pessoa afogada. É impressionante, né? Quando a gente coloca dessa forma, é impressionante. Eu acho que outra estatística que ela é muito impressionante e muito fácil da gente entender é todo mundo que a gente conversa já se afogou ou já participou de algum afogamento. E isso é impressionante, né? Quer dizer, quando você coloca todo mundo que está assistindo e que vai assistir, se coloca na posição, você já se afogou alguma vez? A primeira reação é a pessoa pensar assim, não, eu nunca me afoguei. Mas afogamento é a aspiração de água. Então, você se afoga nadando, você se afoga surfando, você se afoga na banheira, no chuveiro, às vezes até fora d'água, bebendo um copo d'água quando alguém chama. Então, quer dizer, afogamento é muito frequente. É óbvio que se você está fora d'água, você se afoga, tosse e resolve. Mas se você estiver dentro de um rio, de um lago, de uma represa sozinho, e não tiver quem te ajude, esse afogamento pode chegar a uma situação fatal. Doutor, esses números índices tão grandes, eles devem ter também alguma influência devido ao nosso país ter uma costa banhada, né, por águas abertas, e ser um país quente, onde as pessoas, mesmo com acesso ou sem acesso, buscam, de uma certa forma, vivenciar um banho em represa. Quem mora mais próximo ao litoral sempre dá um pulinho no litoral. Assim, a geografia, você acredita que a geografia do nosso país e o clima, né, favorecem as pessoas a buscarem banhar-se uma vez ou outra, passear, entrar na água, né, de uma forma, mesmo que elas não preparadas, elas busquem esse mergulho, né, e acabam, de uma certa forma, sendo impactadas por esses incidentes? Né, sem dúvida, Bardi. O que acontece, assim, nosso país é o país onde acontece o maior número de mortes, ou de salvamentos, ou de acontecimentos no mundo. E isso é pela posição geográfica, pelo clima quente o ano inteiro, né? Pela possibilidade da pessoa ir até no inverno, da pessoa conseguir se banhar, né? O Rafael entrou, agora ele entrou. Aê, Rafael, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, desculpe aí, mas a conexão foi complexa. Deu certo no teste e na hora do vamos ver, nada. O problema foi exatamente igual ao meu, Rafael. É entre o computador e a cadeira, né? A peça. Mas não precisamos falar sobre isso. Vamos continuar. Então, Bardi, quer dizer, respondendo a tua pergunta, o que acontece é realmente que nós temos um país continental quente, na maioria das vezes o tempo todo, e isso realmente precipita, facilita, né, as pessoas a procurarem as praias, rios, lagos, represas, piscinas, e etc. Qualquer área d'água é uma área utilizável e eu acho que falta bastante educação no aspecto de quais os riscos que essas águas trazem, né? E acho que essa é a nossa razão principal da gente estar focando no águas mais seguras. A gente não quer só praias mais seguras ou piscinas mais seguras, né? A gente quer águas mais seguras. É óbvio que a Sobrasa criou piscinas mais seguras porque a piscina é o berço, né? E é o berço para o Inat, é o berço para Gustavo Borges. Eu acho que dali parte, e é parte importante da educação, da formação de todos nós, né? Todos nós passamos uma hora ou outra pelas piscinas, né? E eu estou vendo aqui, pegando esse gancho, o Rafael quer fazer algum comentário
sobre isso? Não, vai comentando e depois eu entro, porque eu tô meio... Ok. Então, eu tô vendo aqui que a morte em piscina é baixo, né? A porcentagem, apenas 2%, né? Desses números que a gente tem de afogamento. Mas, como o Spilman já acabou de explicar, o porquê, né, da relevância da gente fazer um projeto, né, de fazer essa campanha voltado para a piscina mais segura, né, começar lá da piscina, né, porque é lá que a pessoa, que ela vai aprender a nadar e que ela vai se tornar um pouco mais segura. Mas é importante ressaltar, né, doutor e Rafael, que a nossa piscina, ela pode ser cada vez mais segura, mas 100% nunca né? Por isso águas mais seguras, piscinas mais seguras. Eu acho que isso eu acho que continua dizendo para a pessoa que por mais que ela siga todas as dicas ou as exigências de ter um ambiente seguro, a gente nunca pode blindar completamente da possibilidade, né? Sempre existe a possibilidade de acontecer. E pegando esse gancho de que você falou, eu acho, Ana, muito importante que a gente entenda que, embora seja 2%, e parece 2% são pouco, são 150 crianças que morrem por ano, só na piscina. E o afogamento em piscina é a segunda causa. As piscinas matam 53% das crianças de 1 a 9 anos de idade. Então, quer dizer, a piscina tem uma importância, no meu entender, gigantesca. Entendeu? E deve ter uma participação e uma atenção também gigantesca. Rafael? Algum comentário? Eu acho que o Rafael caiu. Rafael que saiu? Eu acho que deve ter caído mesmo. Pegando ainda isso que você acabou de falar, doutor, eu estou vendo aqui que... Vamos deixar um pouco mais claro em que piscina mais acontecem esses afogamentos. Porque a gente sabe que tem a piscina do condomínio, tem a piscina de um hotel, de um resort, tem a piscina da academia. Onde mais acontecem com as crianças esses incidentes? É mais frequente na residência. 50% das ocorrências acontecem em residências. Né? É um local onde ninguém espera que aconteça, porque, na maioria das vezes, a família não está exatamente na área da piscina, e é ali que acontece, porque é aquela situação inesperada. Quanto mais inesperado, quanto menos a pessoa se prepara para uma ocorrência desse tipo, o afogamento, maior a possibilidade dele acontecer. E tem um ponto também que eu gostaria de colocar, doutor. Eu sou professora de natação há muitos anos, né? E sou assessora aqui da metodologia. E quando eu estava dando aula, normalmente quando você está dando aula, vem o pai logo nas primeiras aulas e pergunta: quando eu posso ficar sossegado? Né? Quando quanto tempo meu filho vai aprender a nadar para que eu possa ficar sossegado? Nunca, né, doutor? Ele tá eu gostaria de responder. Eu gostaria de responder isso com uma frase do meu amigo professor Antônio Santos, aqui do Rio de Janeiro, que diz: nunca. Você pode ficar mais protegido, mas nunca você vai estar 100% protegido. Né? A gente tem que entender o seguinte: não é como você comprar um sanduíche, ou não é uma ação de você compra um sanduíche ou um lanche e não gosta daquilo. Né? É uma ação com uma responsabilidade gigantesca, ou seja, no momento em que acontece algum incidente com o seu bem mais precioso, seu filho, aquilo pode levar a danos irreparáveis, ou seja, não tem volta. Então, assim, eu acho que não deve nem deixar que isso possa acontecer. Blindar é difícil, mas tem várias regras que a gente vai ver, várias regras, mas são dicas, né, de segurança que eu acho que são importantes para tornar a piscina mais segura.
tornar a piscina mais segura e a criança mais segura, né, doutor? O ambiente de uma forma geral. Eu estou vendo aqui, vou dar bom dia para o meu companheiro Regis Amadeu. Bom dia, Regis. Estava faltando você. É um prazer conseguir a conexão, estou ouvindo, já atento aí, aberto para a gente poder trocar as ideias e melhorar aí a comunicação geral em relação ao tema, né? É um prazer estar com todos. Vamos lá. Bem-vindo, Posso falar um pouquinho? Deve, Rafael. Eu não sei se minha câmera está funcionando, mas se não tiver, o áudio deve estar indo. Tá, o áudio é o seguinte, com relação ao que vocês estavam falando, da postura que o pai, quando meu filho vai ficar pronto para poder ficar sozinho, né? Porque esse é o grande objetivo, é você fazer com que a criança crie independência. E lógico que nós trabalhamos, e eu acho que é importante que quem é de escola de natação, professores, donos, tenham a consciência que nós trabalhamos exatamente para dar um melhor desenvolvimento para a criança, para que ela possa realmente conviver bem com o meio aquático. Isso é fundamental, é isso que nós vendemos e é isso que nós temos que entregar. Porém, é fundamental que os professores, os donos de academia, escolas de natação e principalmente os pais sejam conscientes que na água não há segurança absoluta para ninguém. Então, o fato de nós fazermos com que a criança aprenda habilidades aquáticas, que aprenda a se locomover na água, é fundamental. Mas tem que ser complementado sempre com uma vigilância constante dos adultos. Não há como não fazer isso. Não há como terceirizar essa fase de segurança. Alguém ia falar alguma coisa? Não, eu estava... Não, pode continuar, Rafael. Então, eu acho que a escola de natação, e agora falando mais desse tipo de trabalho que envolve mais o INAT e a metodologia, no passado, o nosso grande objetivo era ensinar a nadar. Hoje, o nosso grande objetivo é ensinar a nadar, porém com segurança, passando os conceitos básicos. Porque hoje não se concebe mais uma aula de natação em que você não ensine, que você não dê noções de segurança para as crianças e para os adultos, sejam aqueles que estão fazendo aula ou sejam os adultos que são responsáveis pelas crianças. Hoje, o que nós temos que oferecer como serviço é muito mais do que simplesmente fazer com que a criança sobreviva ao meio líquido, atravessando de um lado para o outro. Porque nosso ambiente, que é um ambiente de natação, você tem lá os professores que são habilitados para aquilo, o ambiente é conhecido pela criança. Porém, se ela vai para uma outra piscina, se ela vai para um outro local, efetivamente, ela tem que ter noção e conhecimento do que está acontecendo. Então você tem que dar outras referências, você tem que estar sempre mostrando para ela que aquele é um ambiente controlado e que em outros ambientes ela tem que ter outras posturas. Então acho que essa é a nossa função básica hoje, ok? Muito bem colocado, Rafael. Regis, você quer colocar alguma coisa? Não, eu acho que cada vez mais a gente tem que fortalecer mesmo o conceito de segurança aquática, né? Quando a gente fala de piscina, logicamente a gente está pensando no ambiente de piscina mais segura, e a gente amplia esse olhar quando a gente fala em qualquer outro ambiente aquático, né? Acho que todos os ambientes aquáticos requerem um ponto de atenção, não só a diversão, mas como agir, né? Diante de um processo que não é normal, né? A gente entra em um ambiente que a gente tem que ter pontos de atenção à nossa segurança, né? E quando a gente fala de crianças, então, onde a consciência, talvez através do perigo, ela é menor, a fortalecer ainda mais essas campanhas e os programas que incentivam a educação. Através dela, a gente tem certeza que a gente vai fortalecer cada dia mais o conceito de segurança aquática. Doutor, mais alguma colocação ou podemos seguir? Não, queria pedir, eu até pedi em off aqui para o Bardi, para ele se ele consegue botar águas mais seguras no nosso logo aí. Porque águas seguras.
E se conseguisse colocar o nosso logo também, porque eu acho que fica legal, esse vídeo vai ser compartilhado, né? Eu acho que faz parte. Eu queria complementar algumas coisas que, sabe que a gente nunca fala tudo, né? E a gente sempre tem alguma coisa para complementar, né? Eu acho assim, extremamente importante entender que a piscina é um lugar de lazer, né? Basicamente. E quando a gente vai para a piscina ou para qualquer ambiente aquático, a gente está indo para o lazer usualmente. Seja para praticar um esporte, para se banhar, né, para se divertir. Então, a expectativa de que possa acontecer alguma coisa é muito pequena. E essa expectativa tem que aumentar, ou seja, a gente tem que ter um certo receio e um certo respeito pela possibilidade do afogamento, para então pensar nas medidas de prevenção que sejam necessárias, e no caso que a gente está conversando aqui, sobre as piscinas. Falando um pouco sobre o que o Rafael falou, que eu acho assim, é extremamente importante a gente entender, e para os professores de natação e de escolas, que jamais a gente vai conseguir blindar a criança contra o afogamento, né? Quando a gente dá o ensinamento, não só ensinamento de natação, mas assim, a flutuação, o brincar, o lúdico com a água, quando a gente tira um pouco o medo do que possa acontecer, quando a gente aumenta as defesas da criança em relação à água, a gente está possibilitando um novo mundo para essa criança, que é praticar esportes, criar mais segurança, né? Mas nunca com toda a segurança como a gente poderia pensar, né? Eu acho que é falar um pouco assim, se a gente pudesse entrar talvez um pouco nas principais medidas, que basicamente são 5, claro que tem outras medidas também, para tornar a piscina mais segura. Eu acho assim que seria interessante, começando aí por aquela que o Rafael tocou e você falou também, e o Regis também, o fato da responsabilidade dos pais, né? Primeiro dos pais, tem responsabilidade junto à criança, com a criança, né? Isso é uma lei de responsabilidade no Estatuto da Criança. Criança não pode ficar sozinho perto de um espelho d'água ou perto de um ambiente público. Isso é lei do Estatuto das Crianças, que obriga a responsabilidade, os responsáveis estarem junto da criança, né? É claro que numa aula de natação, o responsável ali é o professor de natação, óbvio, né? Mas no caso de você ir a um clube, a um hotel, a um parque, né? Não achar que você está num local desse porque tem um guarda-vidas ou porque tem várias pessoas, que as pessoas vão cuidar do seu filho. Quem tem que cuidar do seu filho é você, né? Ele é o bem mais precioso para você, né? Então, assim, a gente tem que valorizar isso. Tá chegando uma pergunta aqui pelo WhatsApp, a Daniela, da Academia Bela Carol, de Pilar do Sul. Bom dia, Daniela, seja bem-vinda. Aí ela coloca assim, ó, falta orientação à população em geral em relação a esses cuidados? A gente tem... Falta muita orientação, né? Eu acho que assim, é o que a gente está tentando fazer, principalmente. Primeiro, impactar as pessoas com a possibilidade do afogamento, né? Nem todas as pessoas estão impactadas, e principalmente os adolescentes não passam pela cabeça do adolescente que aquilo possa acontecer. Então, se eu não consigo impactar a pessoa e convencer a ela de que aquilo pode acontecer com ela, eu também não consigo entregar essa educação que é a questão da pergunta, né? Então, assim, falta impacto, falta as pessoas acreditarem que é uma realidade, e falta realmente muita informação. Falta informação... E ainda complementando, doutor, Fala. Tá, mas ainda complementando, que eu quero que você também comente a respeito disso, e os meus outros colegas, ela coloca assim, com relação às boias, né? As boias de braço, boia de cintura, e aí, como é que fica, né? Essa sensação... Rafael responder. Tá bom, como é o nome da menina? Daniela, da Bela Carol, Pilar do Sul. Oi, Daniela, é o seguinte,
São duas coisas que a gente tem que pensar. Na questão do material de boias e tal, existe uma confusão. Boia não é material de segurança, nunca foi. Boia pode ser utilizado na piscina como material pedagógico. Ela tem várias utilidades para isso. A dar alguma segurança naquele momento controlado, inclusive do ponto de vista de equilíbrio. Isso facilita um pouco o trabalho. Porém, ela não é um material de segurança, e isso tem que ser dito para os pais. Isso é uma obrigação do professor. Não é porque ele utiliza naquele espaço como material pedagógico que aquilo pode ser utilizado de qualquer maneira em outros locais. E aí vem o primeiro ponto que eu acho mais importante, eu comecei pelo segundo, que ela falou que não existe a questão da conscientização. Isso é obrigação nossa, é responsabilidade social do professor e da escola de natação. Nós vivemos de ensinar a nadar. Portanto, se nós vivemos disso, nós também temos que mostrar os perigos que isso ocorre. Faz parte da nossa obrigação fazer com que as pessoas entendam os riscos, porque os prazeres todo mundo sabe que a água oferece, mas os riscos poucos prestam atenção. Então, do ponto de vista social, a escola de natação, a academia, o clube, quem quer que dê aula e o profissional, o dono, proprietário, coordenador, o professor, todos eles têm essa obrigação para com a sociedade, de alertar. Então, nós somos os responsáveis principais, junto com o Sobrasa, com outras entidades que trabalham nesta conscientização, de falar sobre os riscos. Mas nós trabalhamos com isso diariamente. E esse é um trabalho de formiguinha, que você vai falando para as crianças, vai falando para os pais, é um trabalho de conscientização de longo prazo, mas que ele tem que ser feito por quem está com a criança no momento de ensino. Então você está ensinando, sim, a nadar, mas você está ensinando os conceitos de como se comportar naquele ambiente. Você tem que passar para os pais qual é a postura dele. Então, eu acho que esse é um trabalho e nós temos que abraçar isso de uma maneira mais forte de todos os outros profissionais dessa área, porque nós vivemos disso. Eu acho bacana também especificar o papel, né, Rafael, indo ainda pela tua linha, né? Qual que é o papel da instituição, né, escola de natação, né? Essas responsabilidades. Depois, qual que é o papel do pai, né? E aí, como que a criança tem que se comportar, né? Então, essas definições com responsabilidade de cada um é a nossa intenção com esse projeto, né, Rafael? Exatamente. Nós estamos num momento de sociedade em que as pessoas não têm tempo para nada, né? Então, todo mundo quer resolver o seu problema. Meu filho vai aprender a nadar, então esse problema está resolvido. Não tem mais que me preocupar com a piscina, com o mar, com nada, porque ele sabe nadar. Na realidade, nosso papel é mostrar para esse pai, nos momentos que ele está ali, ou criar momentos com que a gente possa conversar com esse pai, para falar para ele, ó, não é bem isso. Não existe ninguém à prova d'água. Não existe ninguém que não tenha esse tipo de problema. Como o Dr. Davi lembrou bem, até o próprio Estatuto da Criança mostra isso, que a responsabilidade, ela não pode ser nunca transferida para a criança. A criança é criança, ela está em desenvolvimento, né? Então são esses pontos que nós temos como professor em reuniões específicas com os pais ou aqueles que trabalham com bebês ou que os pais estão ali, nos momentos que acontecem as aulas, você pode ter um professor lá fora passando esses conceitos. Em momentos específicos, com datas específicas, você pode criar eventos para isso. Ou seja, nós temos que ser proativos. Não podemos ser reativos. Porque os pais são reativos. Eles vão se preocupar a partir do momento que acontecer um problema. E nós não podemos ter a mesma postura. Nós, como profissionais, temos que mostrar a eles. Este
é o jeito certo de ser feito. Então, estamos em período de férias agora, boa parte do Brasil é frio, ok, mas tem muita gente que vai para lugares quentes, onde acontece, onde ele vai estar exposto a uma piscina diferente, onde ele vai estar... Nós temos a obrigação, nesses períodos, sempre, obrigação ou como estratégia, sempre estar falando sobre isso. E segurança aquática não é feita num dia ou numa semana, a segurança aquática é feita diariamente. Então, em toda aula, eu acredito que deva ser trabalhado um pequeno conceito. Não corra em volta da piscina, né? Não mergulhe de cabeça, porque isso tudo faz parte do processo. Então, são essas pequenas coisas, esses pequenos momentos é que vão criar a conscientização. E isso nós temos que incluir o pai sempre que possível. Muito bem, muito obrigada, Rafael, pelo seu esclarecimento. E aí vem aquela pergunta que é o nosso tema hoje, né? Sua piscina é segura? E aí, a gente vai para aquele piscina mais segura, que tem os 5, as 5 orientações, né, doutor Spillman? Eu acho assim, a gente tem que dividir, quando a gente fala de piscina e segurança, eu acho que a gente tem que fazer uma divisão pequena, que é, eu tenho a piscina em locais públicos, né, piscinas coletivas, e eu tenho piscinas residenciais. Vamos falar primeiro das piscinas coletivas, né? E eu acho que existe uma ideia, às vezes é difícil da pessoa, e a gente ouve uma demanda muito grande por aprender primeiros socorros. E a gente vê da sociedade um entendimento errôneo em relação a isso, que e eu vejo isso muito frequente, quase diariamente, as pessoas se justificarem e dizer assim, porque o bombeiro não chegou a tempo, então não foi possível. Mas assim, se o bombeiro foi acionado é porque tudo deu errado. Entendeu? E eu acho que a gente não quer exatamente que tudo dê errado. Então eu acho que antes da gente falar da coletiva, né, e da privada, eu acho importante a gente entender quando a gente compra um carro, e o professor Antônio faz muito bem essa comparação. Quando a gente compra um carro, a gente quer com ABS, com airbag, né, com toda a segurança que a gente puder. Isso não quer dizer que eu possa ir direto num poste que eu não vou me machucar. Aquilo é uma ferramenta que vai reduzir a possibilidade de eu me machucar. Uhum. Tá? Mas não me blinda contra o incidente. Né? Então, é muito importante que a gente entenda que essas medidas todas, elas têm uma sequência. Ou seja, se uma criança caiu dentro da água inadvertidamente, e ela sabia nadar ou boiar, que bom, mas ela não deveria nem ter caído inadvertidamente na piscina. Ela já entrou em risco. Pode ser que, se ela saiba nadar muito bem, o risco seja menor? Sim, mas ela está em risco. O que a gente quer é reduzir o risco. E para reduzir o risco, a gente resumiu essas medidas das piscinas coletivas em 5. Ou seja, primeiro, supervisão 100% do tempo por pais e responsáveis. Ou seja, não adianta, e isso é muito comum em piscinas, a criança chega ali, bota uma boia, como o Rafael estava falando, bota uma boia de braço, uma boia circular, e diz, agora a minha criança está protegida, porque ela vai flutuar. E não é verdade. A criança perde a boia, afunda, a boia fura, a boia do braço sai. Aquilo ali não é um equipamento de segurança, aquilo é um equipamento lúdico, para ajudar a brincar, ajudar a relacionar com a água. Eu posso botar uma boia de braço no meu filho enquanto eu estou com ele? Pode, claro. Só não pode deixar ele sozinho. Só não pode acreditar que essa boia de braço vai substituir a sua presença. Então, 100% de segurança, 100% de atenção na criança, perto de espelho d'água. Piscina, praia, rio, dentro de casa, se tiver bueiro aberto, caixa d'água aberta, tudo isso provoca afogamento. Tá? Eu acho que essa é a primeira e mais importante medida. Tá? A segunda é acesso restrito. Eu posso chegar num clube
né, onde eu me sinto, minha família, eu e minha família me sentimos amparados, solto a minha criança de 4, 5 anos, porque ali está tudo, entre aspas, seguro, não há uma cerca que proteja, né, o acesso não está restrito à piscina, a criança vai, e a criança adora a água, e é natural, todos nós gostamos, ela vai ser atraída pela água. E ela pode cair dentro da água, ou ela pode ser derrubada por uma outra criança que passa, derruba, cai dentro d'água, e o afogamento ele ocorre de forma muito silenciosa. Não existe grito, não existe aceno, não existe muita percepção de que ele está acontecendo, ele é muito silencioso. E na hora que você dá por conta, a criança já está no fundo. Então, assim, primeira, 100% de atenção. Segunda, acesso restrito. Acesso restrito significa cerca que não permita a criança pular, que não permita a criança entrar, portão que abra para fora, que não permita a criança abrir sozinha, só através de um adulto com ele, que a tranca não permita que a criança, que um adulto entre e que o portão fique aberto. Ele tem que ser autotravante, ou seja, se entrou, ele tem que ter uma mola e ele fecha novamente. Né? Essas são 2 das medidas. Queria abrir, eu não quero ficar falando sozinho, então, né? Rafael quer falar, Regis, um pouco sobre essas 2 medidas antes da gente ir para as outras. E também está chegando pergunta aqui pelo WhatsApp, mas depois que a gente esclarecer essas 5 medidas, eu lanço as perguntas, ok? Quer que eu vá, então? Quer que eu fale das 5? Vou falar das 5, então. Segue, a gente comenta cada uma, tá? Na terceira medida é ter um guarda-vidas em piscina coletiva. Alguém que olhe de fora da situação, ou seja, é alguém que está cuidando de todo mundo. Porque um adulto não vai ter ninguém cuidando dele e ele pode ter um infarto ou um mal-estar dentro d'água e ele pode precisar de ajuda. Né? Então precisa ter um guarda-vidas que saiba o que está fazendo e a função do guarda-vidas não é salvar. A função do salva-vidas é guardar a vida. Ou seja, identificar comportamentos de riscos, locais de riscos e reduzir esse risco. Esse é o trabalho diário do guarda-vidas numa piscina coletiva. Tá? A quarta medida é a sucção, ou seja, evitar uma criança ou que um adulto seja sugado pela bomba de piscina, né, pela aquela sucção do ralo. Para isso, o ideal é dividir a sucção em 2 pontos, e que eles tenham uma distância de pelo menos 1,5 metro entre cada ponto. E que cada ponto de sucção que exista na piscina, que possua um ralo que evite que o cabelo entre e que fique enrolado nesse ralo. Então existe a sucção, que segura um adulto, de tão forte que ela é, né, e dividir os 2 ralos, e as tampas de ralo para evitar a sucção do cabelo. E a última medida é exatamente Peraí, só um instantinho. A urgência, né? É você você saber como ajudar uma pessoa sem se tornar uma segunda vítima. Né? A gente vê, por exemplo, pessoas que tentam salvar outras e se envolvem nesse salvamento, se afogando junto. Então, às vezes, é uma outra criança que vai tentar salvar uma outra criança que caiu e acaba agarrada por essa criança e as 2 se afogam e morrem. Claro que em piscina é menos comum isso, né? Mas urgência significa saber o que fazer, saber como ajudar, saber a quem ligar, se você identifica, né? Saber ligar 193, saber ajudar sem entrar na água de preferência, existem várias formas. Eu acho que essas são as 5 medidas. E a única diferença dessas 5 medidas de piscina coletiva para a piscina privada, residencial, é que na piscina residencial não tem guarda-vidas. Né? Você é o guarda-vidas daquela situação. Né? É isso aí. O Bardi quer fazer um comentário? Então, pelo que eu entendi aqui, senhor, a gente tem muito as crianças, principalmente, quando a gente tira da relação das famílias,
rotinas. Por exemplo, você vai pegar uma criança de 5 anos que vai para a escola. A mãe dá todos os treinamentos, os procedimentos. Olha, meu filho, você não fale com estranhos, me espere na hora de sair, não vá embora com ninguém, não aceite carona. Ou seja, tem uma preocupação na vida da criança, mas às vezes esse treinamento, esses procedimentos acabam sendo esquecidos numa simples área de lazer quando vai para o clube, né? Como cuidados de não correr, cuidados de se alguém você vê alguém se afogando, procurar chamar um adulto, ou procurar não ajudar se não souber nadar, né? Se não for uma pessoa preparada. Perfeito. Então, há um treinamento na sociedade com outros cuidados, mas nos cuidados que tem maior índice de mortalidade infantil, um dos maiores índices, não tem esse treinamento, né? Deveria ser uma coisa assim já instruído desde da criança, do crescimento da criança, concorda? Perfeito. É perfeito. Eu acho que a tua colocação é perfeita. A sociedade não identifica essa área de lazer como risco. Ela identifica o ladrão, que pode assaltar, que pode matar, ela identifica o carro, ela identifica outras situações. Por isso, os pais dão orientações nesse sentido. Mas a área de lazer não identifica como risco. Eu acho que isso é um erro mesmo, né? E, pessoal, tá chegando bastante perguntas aqui pelo WhatsApp. Uma veio lá da Lívia, de Barra Mansa. Ela disse que faz 2 vezes por ano o trabalho de segurança aquática que ela trabalha, mas ela gostaria de fazer isso juntamente com a prefeitura para atingir a população ribeirinha. E ela está pedindo uma dica de como que ela pode iniciar esse trabalho. Acho que esse trabalho a gente tem feito em alguns municípios. A gente está elaborando um projeto, um programa para a cidade, chama-se Afogamento Resiliente, Resiliência em Afogamento, para atingir municípios. Mas eu acho que esse trabalho deve ser começado através das escolas, e a gente tem, dentro do Águas Mais Seguras, a gente está ofertando um projeto chamado Kim na Escola, que é exatamente ir nas escolas primárias, mostrar 2 ou 3 vídeos em desenho animado para a criança, conversar, interagir, discutir com as crianças essas medidas de prevenção. E aí lá nos 3 vídeos tem para praias, tem para piscinas e águas doces, para ribeirinho, e tem inundações. Então você interage com as crianças. Eu acho que o melhor local é a escola primária, né? É claro que se você tem uma escola de natação, você começaria pela sua escola de natação, ou seja, vamos ensinar e mostrar os vídeos dentro da escola de natação. A gente tem gibi também, e tudo esse material é gratuito, está gratuito no site, ele está ofertado lá para você baixar, para você pegar o vídeo de graça, para imprimir o gibi, para você fazer essa ação. Então, se você tem uma escola de natação, eu acho que o caminho é pegar isso e começar na sua escola de natação. Junta uma outra, 3, 4, 5, e aí pensa em ir para a escola primária, e o material está aí, a ferramenta está aí. Né? Eu acho que é um grande caminho. Se me permite só complementar, isso a dúvida da nossa colega, e falando em prefeituras, eu acho que se ela tem um acesso bom à Secretaria de Educação dessa prefeitura, ela consegue, através do incentivo da própria secretaria, chegar às escolas municipais com um programa aqui na escola. Esse é um exercício importante que pode ser feito dentro de uma predisposição daquela prefeitura em aceitar um projeto que tem envergadura voltado à prevenção, se tratando de afogamentos. Em muitas das prefeituras que a gente consegue uma interação, por ser prefeituras que detêm rios, lagos na sua região, esse trabalho é muito bem visto, é muito bem aceito. Às vezes não existem muitas piscinas públicas, então acaba tendo maior sucesso e a aceitação da prefeitura quando é um município que detém mais águas abertas, né, ou lagoas e tudo mais. Então, se a colega tiver esse acesso ao município, certamente a prefeitura aceita e agrega patrocínios, né, que possam ajudar na confecção dos materiais, porque, embora o material seja gratuito totalmente no nosso programa, às vezes esse material tem que ser impresso.
Então, existe um espaço para impressão para patrocinadores locais poderem apoiar esse projeto juntamente com a Prefeitura e a Secretaria de Educação, e isso chega nas escolas. É muito interessante esse movimento. Complementando, eu acho que isso todo o trabalho que a Sobrasa faz, que disponibiliza, a escola de natação, na sua região, você poderia adotar uma escola municipal ao seu lado. O que é adotar uma escola municipal? Eu não consigo dar bolsa para as crianças. Ok, não tem problema, mas você pode falar com os professores, você pode criar multiplicadores, você pode utilizar este material para que na aula de educação física seja falado sobre segurança aquática, de acordo com a sua região. Se é mar, olha, vamos trabalhar em cima dos conceitos de mar. Então, na aula de educação física, você se prontificar a ir lá e passar esses conceitos. Isso é uma coisa que é muito factível, eu acho que é possível fazer. Uma outra coisa que é importante, começou na cidade de Franca, já está aqui em São Paulo, está em Londrina, nós conseguimos colocar uma lei municipal que institui novembro como mês municipal de segurança aquática. É uma lei revolucionária? Não, mas é uma lei que envolve as escolas e os parques esportivos da prefeitura para que eles sejam obrigados a falar sobre segurança aquática em novembro. E aí você consegue criar parcerias com o Corpo de Bombeiros, com a própria Sobrasa, para que você possa treinar esses profissionais. Lógico que isso é um pouco mais elaborado, mas dependendo da sua ligação na cidade, você consegue. É um projeto muito simples, é um projeto que o vereador adora, porque é um projeto que não custa nada praticamente, e o coloca como alguém que está preocupado com o conceito de segurança. Então são essas ferramentas que a gente tem que ir aos poucos disseminando, com o trabalho nosso, utilizando as ferramentas que já existem. Não precisamos reinventar a roda. A Sobrasa já fez um trabalho muito legal. Agora cabe utilizar esse material. Desculpe que eu estou um pouco afônico, estou com tosse, então eu tenho que parar de falar um pouco. Tranquilo, Rafael. Bom dia. Tudo bem? Pode seguir. Posso seguir? Então, a gente está quase chegando ao fim aqui do nosso primeiro Hangout. E eu queria colocar, então, como é que a pessoa pode contribuir, como é que ela pode nos ajudar, como é que ela pode fazer parte desse Águas Mais Seguras? Vamos ressaltar que a gente tem o nosso site, né, doutor? O www.aguasmaisseguras.org. Eu acho que, assim, o fator inicial, tudo que a gente conversou aqui, a gente mostrou, assim, que a gente tem muitas ferramentas para oferecer. Né? Você que já está impactado com a possibilidade do afogamento e quer ajudar, no site aguasmaisseguras.org tem diversos cenários. Se você está preocupado com o cenário rios, tem um projeto. Se é piscina, tem outro projeto. Praia, tem outro projeto. Então, vê qual é a tua preocupação, pega nesse projeto, manda um e-mail para a gente, dá uma lida, entende, e a gente ajuda vocês a realizar esse projeto. Tá? Claro que a gente não temos grana, mas nós temos muita força de vontade. Então, isso está aberto. E a outra coisa que eu acho que é um desafio muito grande, para as pessoas que ainda não estão impactadas, claro que todo mundo que está nos assistindo agora já está impactado com esse número desastroso de afogamentos e mortes no país e no mundo, né? Para essas pessoas que ainda não estão impactadas, é muito importante a gente ter alguma ferramenta para impactá-las, ou seja, para convencê-las de que o afogamento é uma possibilidade. E aí eu gostaria muito de pedir a vocês, nós temos no site alguns testemunhos de pessoas que passaram por sufocos ou que vivenciaram sufocos ou problemas com amigos ou crianças ou filhos ou sobrinhos ou netos. Dá o seu testemunho. Basta apenas 2 minutos gravar a sua mensagem, mandar a sua mensagem, tem todos os passos lá, participe. Clique ali em participe na página, você vai ver como fazer o vídeo, você vai ver outros vídeos que foram feitos,
né? E aí nós vamos editar, fazer uma pequena edição e colocar esse vídeo no ar para convencer outras pessoas de que o afogamento acontece com todo mundo e principalmente com quem sabe nadar. Porque essa pessoa que sabe nadar é aquela que mais se aproxima da água, é a mais que está próxima da água. E a gente não quer que as pessoas não aprendam a nadar para não se afogar, não. Pelo contrário, nós queremos que as pessoas se aprendam mais a nadar, mas tenham mais respeito. O desejo da gente é que a água seja um ambiente de lazer, de esporte, lúdico, né? Então a natação é fundamental dentro desse processo, mas sempre com respeito, né? É isso aí. Estamos finalizando aqui. Eu tenho uma perguntinha, mas não dá para a gente entender muito rápido. Dá. Mais uma perguntinha. Mas tem a ver com raio, doutor. Então, o professor Edson, de Ourinho, São Paulo. Bom dia, Edson. Obrigada aqui pela participação. Ele gostaria de saber sobre o problema de raios em piscinas cobertas. Recentemente, eles debateram um assunto, mas ainda continuam com muitas dúvidas. Claro, né? Eu acho assim, não só você continua com muitas dúvidas, nós também continuamos com muitas dúvidas, né? Nós já abordamos esse tema uma vez e o conceito é, uma piscina que é coberta, ela teoricamente não tem risco algum de afetar quem está dentro da piscina, né? Por que isso? Porque ele tem existe, provavelmente, a cobertura tem um para-raio, e mesmo se não tiver um para-raio, ele tem uma coisa chamada de flash-over, que significa que na hora que o raio cai, ele se difunde pela cobertura e vai morrer na terra, né? Então, que é o próprio aterramento. Que é o mesmo que seria, teoricamente, claro, né? A gente não tem isso provado, teoricamente seria o mesmo mecanismo do carro. Quando você está dentro do carro, você não tem como ser afetado, porque a eletricidade, seja por um cabo ou por um raio, a eletricidade passa, ela pode atingir o carro, mas ela passa e é aterrada no solo. Então, piscinas cobertas, eu não posso dizer que o risco é zero, mas o risco, a gente nunca viu nenhum incidente com raio em piscina coberta. Então, assim, isso diz alguma coisa, né? Olha só, recebi um último WhatsApp aqui, mas não é pergunta não, é um elogio, né? Está dizendo assim, é da Academia Chamissa, ela é credenciada aqui da gente, da metodologia, assim como a Bela Carol também, da Daniela, que mandou pergunta pra gente. E ela está falando assim, Goiânia, bom dia, estamos adorando todas as informações, muitas ideias estão surgindo para serem trabalhadas na academia. Obrigada, beijos, Elaine e Gisele, Academia Chamissa, Cerquilho. Um beijo, obrigada pelo retorno aqui do nosso querido Hangout. Mais alguma consideração? Considerações finais? Não, eu acredito que esse tipo de oportunidade... Oi, Rafael. Oi. Não, eu acredito que esse tipo de oportunidade ela é fundamental para que a gente possa, aos poucos, ir disseminando a conscientização. Primeiro, os profissionais, e a gente ainda precisa que os profissionais que trabalham nessa área tenham um maior grau de conscientização para que a gente depois possa chegar à população em geral. Então, esse tipo de iniciativa é espetacular, é uma possibilidade que a gente tem de ir conversando e aprendendo, né? Porque a gente sempre aprende com o Dr. Davi, e são conceitos que a gente vai solidificando e fazendo com que no futuro a gente consiga o grande objetivo de diminuir o número de afogamento no nosso país, que é muito alto. Muito alto. Regis, considerações? Sim, na realidade é sempre muito bacana a gente poder estabelecer troca assim com toda a comunidade da água e poder, através disso, disseminar cada vez mais os princípios do que é o lazer, do que é o prazer, da ação, do nadar, estar com a água, e do quanto a comunidade tem que ter consciência conduzida aos nossos processos educativos. O Hangout ele estabelece o início de um grande trabalho que a gente, daqui para frente, deve cada vez mais maximizar. O convite é que o Dr. Davi fez a todos
estejam engajados já na causa em fazer os seus relatos e fazer o engajamento do vídeo, um mecanismo de multiplicação para a gente conseguir mais pessoas que se sensibilizem, que entendam o processo e que sejam multiplicadores conosco nesse processo de informação para a base de informação de prevenção contra afogamentos. Então, é muito bacana a gente poder ter essa manhã esse bate-papo com vocês e poder estabelecer essa proximidade com conteúdos de qualidade que vão estar sempre à disposição de todos para a gente poder estabelecer melhor troca e melhores referências no setor. Parabéns pelo Hangout também aos participantes, doutor Davi, ao Rafael, a Ana, que trouxe uma mediação aí de excelência ao tema, Padia aí na mediação também. Eu queria, só para encerrar também, né, eu queria colocar que o Águas Mais Seguras está à disposição de vocês, né, assim, nós, as dúvidas que vocês têm, nós temos ou já tivemos, né, claro que a gente já passou por algumas coisas, mas a gente continua com muitas dúvidas, então a gente não conta só, não é só uma questão de vir a gente vai te dar a solução e a coisa vai ser resolvida. Não é exatamente assim, mas a gente já passou por muitas coisas, muitas. E muitas coisas a gente já tem solucionadas. E outras a gente gostaria da ajuda de vocês. Vocês são as pessoas que estão no operacional, que estão no dia a dia, que estão no local. É a pessoa que vê o afogamento, é a pessoa que lida com a criança, é a pessoa que ensina a nadar, é a pessoa que está na praia. Então, você é um elemento para a gente assim, fundamental. O feedback que você nos dê, estamos fazendo certo? Será que a gente pode fazer mais alguma coisa? Será que alguma coisa está sendo feita, mas não está sendo feita do jeito que deveria? Então, assim, a tua participação é fundamental. E agradecer a todas as instituições que têm participado do Águas Mais Seguras, da Sobrasa, desse processo, e são, assim, são diversas instituições que já lutam, de alguma forma, por essa redução do número de afogamentos. Dizer para vocês que a gente tem uma mensagem muito positiva, que nos últimos 30 anos, nós reduzimos quase 40% dos afogamentos. Ou seja, nós começamos há 21 anos atrás, eram 8 mil e poucas pessoas morrendo todos os anos, hoje são 6 mil. Ou seja, estamos no caminho certo. O caminho é exatamente esse que a gente está tendo. É falar, é compartilhar, é botar no Facebook as dicas, é encher a cabeça de todo mundo com a preocupação, né? E essas empresas todas, não são nem empresas, são institutos, Criança Segura, Revista de Emergência, a Liga Bom, a CBDA, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Inmetro, Sindiclube, Sodramar, CREF, agora acabamos de fechar uma parceria com o Conselho Federal de Educação, com o CONFEF, então todos são instituições preocupadas com isso, né? E nós estamos todos à disposição de vocês aqui para tentar ajudar. É isso aí, obrigada, doutor Spilman. E agora o nosso colega Bardi vai fazer a sua consideração final. Bom, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui, né, falando sobre prevenção na piscina. Eu, como a Ana, nós somos educadores físicos e professores de natação também. E aí eu gostaria de sempre dizer para os nossos colegas, vocês que são professores de natação, muito mais do que ensinar a natação, os 4 nados, né, os 4 nados técnicos, é importante a gente enriquecer os nossos programas de ensino de natação. Como, inicialmente, começar com uma prevenção, né? Ensinar as crianças prevenção a entrar na água, a sair da água, uma série de procedimentos que enriqueçam o ensino da natação. Não só apenas o aprender a nadar, porque, como o Dr. Spilman disse, muitas pessoas que sabem nadar também, elas, por negligenciar um pouquinho de se dar um pouco mais à água, acabam cometendo alguns equívocos que acabam se tornando incidentes, né? Então, mais do que isso, vamos conscientizar nossas crianças, nossas aulas, enriquecer ela com procedimentos para a segurança. E isso aí, obrigada, Bardi, pela sua consideração. Lembrando que
a gente está fazendo o possível para que torne o ambiente da piscina mais seguro, que as pessoas tenham condutas mais seguras em ambientes com água. E eu acho que a importância de estar aqui hoje nesse hangout, trocando informações com pessoas tão especiais como o Rafael, como o Dr. Spilman, o Regis e o Bardi, é a gente passar para vocês que a gente está se mexendo, mas que a gente precisa da ajuda de vocês. Então, entra lá no nosso site, vê tudo que a gente pode proporcionar, grava um vídeo, conta a sua história, manda pra gente, que a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Lembrando também, com relação, veio uma perguntinha aqui de última hora, como é que eu oriento o meu professor a orientar o meu aluno, como é que ele entra, como é que ele sai da piscina e tal. Isso são coisas que a gente pode no dia a dia ir passando para vocês e orientando. Sempre estar em reunião com os professores e determinar, olha, isso pode acontecer isso, então a gente vai agir dessa maneira. Então, antecipem os riscos que vocês vão ter atitudes mais seguras. Então, eu queria mandar um beijo aqui pro pessoal de Jaú, o Bill. Bill, obrigada. O Bill está parabenizando aqui a iniciativa do nosso Hangout. E é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer a audiência, a paciência de todo mundo. Muito obrigada, Spilman, Rafael, Regis, meu parceiro Bardi. Em nome da metodologia Gustavo Borges, eu quero agradecer a todo mundo e um grande beijo. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo. Valeu, Vai ter próximo. Logo. Valeu, muito bom. Até a próxima.